Oi, corredores! Hoje eu estou aqui com o Eric, da Fundação Casper Libero. Eric, primeira coisa, obrigado. Eu queria que você se apresentasse para o nosso público, né? Você é responsável, você é diretor na Fundação Casper Libero e você é responsável por nada menos do que a São Silvestre. Então, obrigada por estar aqui com a gente. E eu queria que você se apresentasse e falasse, em primeiro lugar, para as pessoas entenderem qual que é a sua função dentro da São Silvestre. Legal, obrigado pelo convite, um abraço a todos. Sou Eric Castelheiro, sou jornalista, trabalho na Fundação Casper Libero desde 1983, quando a prova ainda era à noite, e estou nesse cargo de diretor executivo da Corrida Internacional de São Silvestre desde 2019. Mas desde o primeiro momento que entrei na Gazeta, em 83, de lá para cá, todos os anos eu participei de alguma forma na São Silvestre. Lá naquele 83, 42 anos atrás, as inscrições eram feitas através de um cupom que saía no jornal impresso, a Gazeta Esportiva. Pessoas recortavam, preenchiam, mandavam com nome, telefone, endereço, comprovante de pagamento e mandava para a redação, e aí começava o meu trabalho inicial na São Silvestre, meus primeiros passos, elaborando a lista de inscritos, né? Batia a máquina ali, datilografava a lista de inscritos. E de lá para cá fui, enfim, passando por todos os caminhos, ajudando os jornalistas da época com as pesquisas. Depois, muito cedo, comecei a escrever, ainda estava no colegial. Depois, como jornalista, como repórter especial, editor adjunto, editor executivo, enfim, toda a trajetória ali, cada temporada numa frente, mas todos os anos acompanhando essa prova linda que é a São Silvestre. Na verdade, a gente deve ter se cruzado pelos elevadores do prédio da Paulista 900, né? Tanto eu quanto a Renata, que é nossa colaboradora, que não está aqui hoje, a gente é casperiana, né? Eu fiz jornalismo na Casper, me formei em 90, então a gente se cruzou aí pelos corredores e pelos elevadores aí da Fundação Casper Libero. E pelo fato de ser casperianas, aqui no Jornal Corrida a gente tem um carinho muito grande pela São Silvestre, né? Que é uma prova que é icônica. Para a gente explicar um pouquinho para os corredores fazem muita confusão. E a gente, como jornalista aqui, Eric, a gente tenta desfazer confusão e realmente levar informação. Então, os corredores confundem Ticket Sports com Vega, com Fundação Casper Libero. Eu queria que você falasse. A Fundação é a detentora, é a dona, diríamos assim, da São Silvestre, desde que ela foi criada lá atrás, há 100 anos, pelo Casper Libero, mas vocês têm os prestadores de serviço. No caso da organização, hoje é por conta da Vega Sport. E que está sob a direção de vocês e responsabilidade da Vega para o corredor entender um pouquinho esse cenário? Tá. A São Silvestre existe antes da Fundação Casper Libero. Quem, enfim, teve a brilhante ideia de trazer uma corrida de rua inspirada numa prova francesa, em que os corredores carregavam a tocha ali à noite, foi o jornalista Casper Libero, advogado, empresário. Na época, ele era dono do jornal A Gazeta, jornal impresso A Gazeta, que era o maior jornal do Brasil. Circulava no Brasil inteiro, com uma tiragem impressionante. E ele criou essa prova. Ele viu essa prova em 1924, já colocou ela em prática em 1925. E a Fundação Casper Libero veio depois, mas ela sempre foi da Gazeta, né? A marca A Gazeta aqui no Brasil, existem gazetas aí, mas que é um nome comum, né, em periódicos. Sim, mas a Gazeta de São Paulo, a Gazeta que virou a Fundação Casper Libero com todas as marcas ali, jornal impresso, TV Gazeta, Rádio Gazeta, Faculdade Casper Libero, Gazeta Esportiva, enfim. É uma prova propriedade sem sócios da Fundação Casper Libero.
o evento ele cresceu muito, e para a gente organizar, há alguns anos, um bom tempo, a gente tem sempre uma organizadora técnica que é contratada pela Fundação Casper Libero, para nos ajudar, nos apoiar a realizar a prova, atendendo todos os requisitos aí necessários para fazer uma prova desse tamanho. Na parte da elite, a gente tem a Federação Paulista de Atletismo, a gente tem permit para seguir, assim como a Confederação Brasileira de Atletismo e o World Athletics. Então, a gente, por questão de elite, a gente, de corredores de ponta, a gente está nesse âmbito aí das autoridades esportivas. Na parte técnica, a Vega Sports é hoje a atual parceira da fundação, então ela nos ajuda, nos apoia e faz o que a fundação entende que é o melhor para a prova. Obviamente, a gente ouve também o parceiro, mas a direção geral é da fundação, é uma propriedade da Fundação Casper Libero. Além da Vega, a gente tem a Ticket Sports, que hoje é a nossa atual parceira na questão das inscrições. Então, esses são os nossos fornecedores, né? São os nossos apoiadores para realizar a prova nas suas diferentes frentes aí. Já que a gente está falando de quem faz parte, né, desse grupo que organiza, é uma prova muito grande, gente. Já vou te fazer umas perguntas sobre esse tamanho que a prova, essa dimensão que a prova tomou esse ano, mas envolve muita coisa. O corredor, ele enxerga ali, a gente enxerga a gente na baia, passando pelo pórtico e durante o percurso, mas envolve muita coisa, uma prova para mais de 50 mil pessoas pelas ruas de São Paulo. Você poderia falar os órgãos, as entidades que são envolvidas nessa organização para poder fazer acontecer a São Silvestre? Sim, a gente tem várias entidades, várias instituições, várias autoridades públicas envolvidas. As principais, a gente tem aí a Prefeitura, né, a Prefeitura Municipal de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Esporte, da Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo e Cultura, Turismo e Esporte. Essas são as principais que estão parceiras. Mas a gente envolve também saúde, CT. A gente... Oi? CT. Aí tem CT, Polícia Militar, a GCM, Guarda Civil Metropolitana, a gente tem o Batalhão de Choque, através da ROCAN, que faz a escolta das elites. Enfim, são diversos. Eu estou passando mais... É muita gente correndo, mas também é muita gente envolvida no trabalho para que isso aconteça, né? Aí, quando a gente pensa, nós saímos o ano passado da faixa dos 30 mil inscritos e esse ano foi para 25 mil inscritos, tá? 55 mil inscritos, ou seja, aumentou 25 mil inscritos aproximadamente. Eric, qual que é a conta, qual que é a logística ali que você, junto com todos esses órgãos e com a Vega, vocês tiveram que pensar para determinar, não, dá para pôr 55 mil? O que envolve definir esse número de atletas? Bom, a gente já vem aumentando esse número, sempre aumentou, né? Nunca diminuiu, sempre aumentou. É sinal do prestígio da prova, do carinho que as pessoas têm por ela. E esse plano de ter 50 mil já é um plano que não é de ontem, né? Não é do ano passado, é um plano que existe há bastante tempo. E a gente vai evoluindo conforme a gente vai planejando aí ano a ano. Ano passado ano retrasado a gente estava com 35 mil, que foi um número que ficou por bastante tempo. Ano passado a gente aumentou para 37.500 e esse ano a gente veio para 50 mil. Para a gente colocar essa quantidade de pessoas dentro do percurso, a gente, obviamente, estuda esse espaço, a gente faz adequações necessárias para comportar esse contingente de forma segura. E também, esse ano, a gente levou em consideração, obviamente, o apelo da edição centenária, né?
muita gente falando que ia se inscrever, muita gente mandando e-mail, ligando para a redação, desde o dia 1º de janeiro de 2025. O tempo todo, pessoas querendo saber quando abre a inscrição, como que vai ser a prova, enfim, pela e-mail, telefone, mídias sociais. Então, a gente já sabia que ia ter um apelo muito grande aí para essa edição. E, para isso, a gente também preparou o espaço para a gente comportar um pouco mais de gente para, enfim, tentar satisfazer aí a necessidade pública, né? Os 50 mil, a gente viu que o plano, a gente aumentou a quantidade consideravelmente aí de participantes, mas em menos de 6 horas a gente esgotou essas 50 mil. Tinham mais de 200 mil acessos simultâneos naquele momento da abertura da inscrição. Muita gente ficou de fora, e aí eu sensibilizado com aquilo, conversei com a minha direção na Fundação Casper Libero, falei com a Ticket, falei com a Vega, e a gente criou aí, pela primeira vez no Brasil, a abertura de uma inscrição por sorteio, né? Que também a resposta foi imediata, porque a gente abriu 5 mil vagas e 60 mil pessoas se inscreveram para participar desse sorteio. Ou seja, se a gente colocasse todo mundo do primeiro lote, mais o sorteio, todo mundo que se inscreveu para o sorteio, a gente já teria aí 110 mil pessoas correndo. Então, sem contar aí que eu ia te perguntar. Sem contar parte dos 200 mil acessos simultâneos que teve lá atrás, que era um número bem maior. Ou seja, se a gente abrisse aí para 200, 300 mil pessoas, a gente teria aí para correr a prova. Mas, infelizmente, num percurso de 15 quilômetros, não tem espaço que comporte. É isso que eu queria te perguntar para a gente responder para o corredor, porque o corredor acha que pode abrir inscrição, abrir inscrição, abrir inscrição. Existe espaço para São Silvestre crescer mais? Existe essa possibilidade para ser avaliada para os próximos anos? Ou você acha que o limite da São Silvestre é esse e a gente essas experiências do sorteio, essas experiências desse ano, vão passar a ser um padrão São Silvestre daqui para frente? Bom, a gente vai, no momento, obviamente, entendendo a movimentação e pensando no futuro, né? A gente está fechando um ciclo de 100 anos e iniciando um próximo de outros 100, né? Então, a gente, nesse momento, a gente já expandiu dentro do que a gente tinha de possibilidade, né? Eram 50 mil calculado, planejado, a gente ampliou para mais 5 mil vagas. Então, assim, 55 mil participantes está dentro do das nossas autorizações, dentro dos nossos alcances e dentro de um trabalho que visa sempre a segurança de quem corre, de quem trabalha, de quem assiste. O que vai ser daqui para frente, a gente vai ter que analisar a prova desse ano, né? Aumentar a quantidade, talvez um pouquinho mais, só que a gente tem que entender qual vai ser o resultado desse ano, né? E além disso, porque o espaço público comporta uma quantidade, não tem como fazer mágica, né? Para mais, né? Não dá para pôr mais, como você falou agora há pouco, muito mais gente num percurso de 15 quilômetros, né? É a quantidade de pessoas dentro de um espaço medido por metro quadrado, então não tem condição de fazer milagre. Agora, existem dinâmicas que você pode aprimorar, né? Então, para esse ano, a gente está fazendo de uma forma mais estruturada a largada em onda, que já começou há algum tempo, não foi nem do ano passado, já vinha fazendo. A gente aprimorou no ano passado, esse ano a gente vai aprimorar ainda mais, com largadas, são 6 pelotões, né, dentro dos 3 grupos de 3 cores ali. Isso eu estou falando do geral, né? Nem estou considerando elite premium que largam lá na frente, mas vai largar então o lado par. Quem está inscrito no lado par larga primeiro do primeiro pelotão, aí depois larga o par ímpar, e conforme essas largadas vão tendo espaço na frente para você desempenhar, para você desenvolver dentro de um espaço livre, a gente vai trazendo quem está atrás e vai fazendo esse agrupamento aí para poder largar. Então, a largada esse ano vai demorar um pouco mais,
mas dentro dessa dinâmica a gente entende que é possível que todo mundo corra, né? Até afinal, a São Silvestre é uma corrida, não é uma caminhada. Mas Não é uma procissão? então, a ideia é que todo mundo corra, esse é o propósito. Então é por isso que a gente tem as dinâmicas para poder fazer com que o atleta tenha a sua experiência de ser um corredor e, enfim, se movimentar do início ao fim. Legal. No regulamento de vocês, vocês prevêem a suspensão de 24 meses para quem cedeu o número de peito para outra pessoa, tá? Vocês já estão meio que implantando isso já tem algum tempo. Como foi a experiência do ano passado? Ou seja, teve muita suspensão? E como que vocês estão programando isso esse ano para coibir essa troca aí de número de peito? A prova ela é feita para quem quer participar, espontaneamente vai lá, faz sua inscrição e está dentro da prova. É um compromisso que a fundação, que a organização tem com quem está oficialmente inscrito, né? A partir do momento que você está inscrito, tudo é feito para fazer um atendimento especializado, particular, né? Por isso que você bota teu tipo sanguíneo ali, porque se há algum acidente, como já houve, você tem que ter um pronto atendimento e com as informações que a gente tem no cadastro, você vai fazer um atendimento rápido, que normalmente precisa, e um atendimento personalizado, né? Não adianta pôr o meu tipo de sangue para você correr lá e receber uma transfusão errada. Então, esses mecanismos são para proteger o próprio corredor. E a gente teve que criar isso porque a gente observou que estava tendo muita movimentação assim. Então, é uma coisa que a gente tem que combater. É uma Sempre responsabilidade pensando muito grande para vocês, né, enquanto organização, né? Quando o corredor comete esse erro, né? não é nem erro, né? Muitas vezes é de propósito. Isso daí que tem que ficar exatamente, né? claro, né? Você não pode fazer isso. Isso daí você pode acabar comprometendo vida. E isso que a gente não quer. Lá a gente está fazendo para estimular a vida, né? Vida Sim. saudável, vida competitiva, vida de entretenimento, vida de passar momentos legais ali. A gente não quer sofrimento. A gente está falando aqui na troca de número de peito, né, na sessão de número de peito, mas uma outra coisa que está sendo muito falada nas redes e as pessoas estão ameaçando muito é a história do pipoca. Né? Como que vocês estão se organizando? Porque pipoca é uma praga no mundo da corrida, né? A gente trabalha bastante contra isso, e a São Silvestre é sempre uma prova que sofre muito com isso. Né, com um número excessivo de pipocas. O que vocês... Você pode falar alguma coisa ou não, porque a galera vai ficar sabendo e aí vai estragar, mas vocês estão se preparando para coibir esse abuso de pipocas? Sim, sempre porque não é justo com quem faz a inscrição e não pode tomar uma água, não pode pegar uma medalha, porque tem alguém que invadiu e está ocupando seu espaço. O espaço é público, sim, mas ele está reservado para alguém que está pagando por isso, né? Está se comprometendo com aquilo, que tem responsabilidade de manter aquele espaço preservado, e, sobretudo, com quem se inscreveu, né? Legalmente, oficialmente, entrou na fila lá para poder conseguir uma inscrição. Outros que entraram na fila não conseguiram, foram para o sorteio. Então, é um processo seletivo duríssimo ali. E então, o pipoca não é bem-vindo, né? Ele atrapalha, ele prejudica. Então, é só ele se colocar no lugar do outro. Então, a gente não pode tolerar isso, a gente tem sim medidas para combater, e a gente, ao longo dos anos, a gente vem aprimorando, praticamente na Paulista, nem na largada, nem na chegada, praticamente as pessoas chegam ali. E se chegam e são identificadas, eles são convidados a se retirarem, porque ali não é espaço para eles. Falando agora da prova, né, até para a gente encaminhar para o encerramento dessa nossa conversa,
100 anos, o que tem de bolo de aniversário? O que tem de novidade? Dá para dar algum spoiler? Vai ter alguma coisa diferente? Vai ter alguma coisa que nunca teve pelo percurso, ou na largada, ou na chegada, para os corredores, que vai marcar essa comemoração dos 100 anos? A gente já está dando alguns aí, né? Tivemos aquela homenagem linda para o Poltergar, a Calçada da Fama, o Hall da Fama da São Silvestre. A gente homenageou os campeões ali com cartazes gigantescos ali no canteiro central ali da Avenida Paulista. Enfim, estamos preparando aí uma expo bem bacana, bem bonita, uma prova também à altura desse momento histórico aí. Então, tem que ir lá para ver, tem que viver. Outras homenagens vêm por aí e vocês vão ter, os corredores, os participantes e o público em geral vai ter oportunidade de acompanhar ali na Expo, e os inscritos vão poder ter essa experiência lá no dia da corrida, no dia 31. Teremos algum desses grandes elites que são campeões do passado ali no pórtico de largada ou na chegada? Você não Tem que pode estar lá para falar. ver. Não posso, mas tem que estar lá para ver ou assistindo, né? Tá bom, Eric, eu estarei lá para ver, né? Já estou devidamente credenciada pelo 16º ano, né? O Jornal Corrida tem 16 anos e a gente sempre está na largada, na chegada da São Silvestre, a gente sempre está perto dos corredores amadores, mas também entrevistando a elite, né? Queria te agradecer esse papo rápido. A gente vai ter um papo aqui também com o Marcos Iano, que é o CEO da Vega, onde a gente vai falar de coisas mais técnicas, mas queria agradecer você estar aqui com a gente, com o público do Jornal Corrida, nesse momento de comemoração dos 100 anos da prova, da principal prova mais tradicional, mais icônica, mais querida do Brasil, que é a São Silvestre. Tá? Muito obrigada. Não sei se você quer deixar um último recado aí para a galera. Deixa sim. Queria agradecer aí o espaço destinado à prova, esse carinho aí que tanta gente tem pela corrida, né? Que é um ícone aí em São Paulo, no Brasil e no mundo. Mas deixar um agradecimento geral aí pelo carinho que os corredores têm, os 55 mil que conseguiram entrar. Quem não conseguiu entrar, infelizmente, acompanha aí de uma outra forma. Ou felizmente, né? Porque se prepara aí, de repente, num próximo ano. E, enfim, celebrar esse momento que não é só da Fundação, né? Eu digo sempre que a São Silvestre já extrapolou o nosso espaço ali na Paulista 900, né? Ela é da cidade, é uma prova do Brasil e é uma prova do mundo. E obrigado não é a todos maratona. aí pelo prestígio. Não é maratona. E não é maratona, né? São Silvestre 15K. Eric, muito obrigada pelo papo. Nos vemos na largada, na chegada e na Expo. Parabéns pelo trabalho de vocês, que a São Silvestre complete aí mais 100 anos, com as gerações vindo e participando desse evento, que é muito importante para a gente que ama a corrida, que ama o atletismo. Tá bom? Obrigada, viu? Agradeço a vocês e a todos aí que estão participando, acompanhando e prestigiando essa prova linda. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.